pessoal, bem-vindo a mais um Literatos. E nesse vídeo eu vou estar comentando ou fazendo review, ou melhor dizendo, falando a verdade sobre um livro cristão, evangélico, de um tema que talvez para a maior parte das pessoas difícil de se entender, complexo, com diversas dificuldades, não só da compreensão, mas na interpretação, que é sobre o tema da escatologia. Às vezes, o tema da escatologia é deixado de lado, talvez por ser muito polêmico, talvez por ser muito complexo, e talvez também para muitos não ser tão fundamental. Por alguns também por medo, por receio, por insegurança, pela própria linguagem que a escatologia nos propõe. E o livro em questão, que eu vou estar falando para vocês aqui, é esse livro aqui do Vitor Vieira, Escatologia Essencial. Então, como o próprio título diz, é uma discussão básica sobre escatologia, aquilo que você mais precisa saber sobre a escatologia. Então, você não vai esperar desse livro uma discussão exaustiva sobre minúcias do livro de Daniel, sobre os símbolos ali que existem, animais ou coisas desse tipo. Mas, ainda assim, é tudo aquilo que um leitor iniciante de escatologia precisa saber. E eu confesso que eu estava sempre de olho nesse livro, e recorri a esse livro justamente porque aquilo que eu já li em manuais de teologia sistemática, para mim não me agradou, porque eu tive dificuldades de compreensão e até a maneira como se expõe os temas em uma teologia sistemática é diferente de você estudar o tema separado. Então, assim, não nos enganemos. Existem manuais de teologia sistemática muito bons no mercado, mas quando você estuda o tema à parte, em um livro, num manual separado, eu acredito que é muito melhor, muito mais aprofundado. Às vezes até a própria linguagem ela é melhor e certamente vai estar trabalhando a partir de um especialista no assunto. Então, assim, imagine você, uma teologia sistemática vai ter uma pessoa, um autor, tratando sobre vários temas. Mas, por exemplo, quando a gente vai falar de escatologia, vai ter uma pessoa que estudou, se especializou naquele assunto para tratar daquele assunto. Mas então, a princípio, o que eu posso dizer de bom desse livro é que ele é um livro muito bem escrito mesmo. É um livro que, curiosamente, apesar de ser de escatologia, é um livro gostoso de ler, que você lê ele numa sentada, a linguagem é muito prazerosa, as letras são confortáveis, o autor é bem didático, bem direto ao assunto, ele não vai ficar usando termos muito técnicos para lhe explicar sobre o assunto, mas ele vai estar falando aqui sobre aquilo que mais de fundamental a gente precisa saber sobre escatologia. Primeiro, a importância de se estudar a escatologia, como a gente não pode deixar de lado o estudo da escatologia, os motivos que às vezes a gente deixa de lado o estudo da escatologia. Ele vai discutir as principais correntes escatológicas, seja preterista, seja milenista, seja após-tribulacionista, pré-tribulacionista, vai falar sobre os seus expoentes, os seus teóricos, aquilo que a gente precisa saber mesmo sobre escatologia. Não há como você estudar escatologia sem saber dessas questões prévias. Ele vai abordar, eu me arriscaria a dizer, todo o livro de Apocalipse, na medida que ele vai mostrar as estruturas, o significado, até mesmo, se você quer estudar Apocalipse, ele vai colocar aqui como se fosse um esboço,
um pouco mais exaustivo sobre o livro de Apocalipse para se tornar didático e você entender o livro de Apocalipse. Pois bem, sobre a linha escatológica do autor, o que eu pude identificar é que, primeiro, ele rejeita o amilenismo. Eu acho que é consenso de que o amilenismo é uma teoria escatológica com graves dificuldades de aceitação. Por outro lado, apesar dele fazer críticas ao dispensacionalismo, ainda assim ele reafirma o lugar e a importância de Israel para o plano de Deus. Então, nesse sentido, ele destoa da visão aliancista. Então, ele mostra as dificuldades de você pensar que o Israel de Deus é a igreja, né? E que Israel tem que ser deixado de lado. E ele vai mostrar uma exaustiva discussão sobre as dificuldades de uma visão que deixa Israel de lado. Mas ainda assim, apesar de eu falar que ele vai mostrar aqui o Apocalipse, vai colocar o Apocalipse como se fosse um esboço explicando ponto por ponto, ainda assim ele não vai deixar de lado os vários outros livros, citações de referências que também abordam o Apocalipse, né? Então, por exemplo, vai estar aqui referências a Isaías, 1º, 2º Tessalonicenses, aos Evangelhos. Então, pode ficar tranquilo que vai ter referência, muito embora o foco possa ser uma escatologia mais do Apocalipse. Ele tem uma visão também, pelo que eu li, que a igreja vai enfrentar a tribulação, que Jesus vai reinar em Israel. Então, assim, estudar escatologia às vezes é uma coisa surpreendente, porque às vezes a posição de alguns autores parece estranha àquilo que nós compreendemos, mesmo que você não conheça quase nada de escatologia, porque às vezes a escatologia lhe força a tomar posturas, posições, decisões arriscadas, justamente porque há muita controvérsia e às vezes parece que você não tem muito outro caminho a seguir do que afirmar determinadas coisas. Mas, acima de tudo, como o pastor Nicodemos certa vez disse, a escatologia não é um tema teológico que separa os cristãos, né? Não é um ponto de toque que vai tornar uma igreja herética ou não. Claro que a gente tem escatologias como a escatologia adventista, a escatologia dos testemunhos de Jeová, que são realmente pouco ortodoxas, para dizer no mínimo. Mas ainda assim, no ambiente evangélico cristão, a escatologia não é um tema que nos separa, que deve nos separar, apesar das diversas divergências que nós temos. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Esse é um livro de mais ou menos 128 páginas de texto. É um livro que, pela maneira de ler, ele é extremamente gostoso de ler, palatável. Você vai ler, talvez, em poucas horas. Tanto que é necessário esse tempo você estar lendo mais de uma vez, até mesmo para você absorver. Como eu já disse, não precisa você ler um livro exaustivo de 1.900 páginas, porque às vezes você não absorve. Sempre é bom você começar pelo aquilo que é mais basilar, e você vai avançando com o tempo. E às vezes aquele livro que é mais resumido, você consegue aprender mais. Então, pessoal, espero que tenham gostado. Estamos no Kawai, como já disse. Tem o nosso Pix para contribuição. Se vocês quiserem ajudar o canal, para que nós possamos adquirir novos materiais, para que possamos investir na nossa estrutura, câmera, iluminação e outras coisas. E nos encontramos na próxima.